Deus nos amou, quis comunicar conosco, mandou seu Filho. Ele é o Verbo. O Verbo é a comunicação. Jesus é a comunicação do Pai. E Ele veio para comunicar a cada um de nós. E será que é possível escutar a voz de Deus? Eu não tenho dúvida. Ele está no meio de nós. Ele está falando conosco, Ele está comunicando-se e comunicando conosco. Ele é o Verbo. É uma palavra de ação. Ele mora dentro de nós. Ele diz, nós vamos nos manifestar a eles, a elas. Então a palavra de Deus é vivo. Porque Deus vive no meio de nós, dentro de cada um de nós. E por que será que não escutamos a voz de Deus? Porque não conhecemos Deus. Que Ele é pessoa amiga, morando dentro de cada um de nós, comunicando conosco. Agora, nós temos que entender a encarnação. Quer dizer que o divino entrou no humano. E na pessoa de Jesus Cristo, nós temos Deus e homem. Quer dizer que agora estão juntos. O divino agora está junto com o humano. Jesus tem a natureza divina e a natureza humana. Jesus é Deus, Jesus é homem. Mas acontece o seguinte, que o divino agora se manifesta no humano. O nosso espírito pode ser movido pelo divino Espírito Santo. No dia de Pentecostes é muito importante que ficaram totalmente cheios do Espírito Santo. E o divino Espírito Santo está movendo o espírito humano. O Espírito do Senhor está sobre mim, como estava sobre Maria. O Espírito Santo de Deus ilumina as nossas faculdades, ilumina a nossa inteligência. E começamos a ter ideias. E ideias são a vontade de Deus, que deveríamos falar isto, fazer isto, deveríamos ser assim. O divino age no humano. Você lembra que Jesus falou, não se preocupe aquilo que você vai falar, porque o Espírito Santo vai te ensinar. Nós vamos ser ensinados por Deus. Sim, sim. Ele é o bom semeador, Ele lança a semente, a palavra dEle no coração. E o mais importante é que o coração deve estar livre e leve e sintonizado com Deus. Assim, a palavra de Deus cai num coração que é como uma terra muito boa. Deus fala conosco. Ele está no meio de nós falando conosco. Quer dizer que é uma causa mista. Aquela coisa que eu estou pensando pode ser movido por Deus. O divino pode mover o humano para saber o que é a vontade de Deus? Sim. Desde que o humano seja livre, leve, como uma boa terra que recebe a palavra de Deus. A primeira leitura explica muito bem. A palavra que saía de minha boca, é Deus que está falando.
A palavra que sai da boca de Deus, a comunicação de Deus, não voltará para mim vazia, porque tem pessoas abertas à comunicação de Deus. Antes, realizará tudo que for da minha vontade, porque tem pessoas que querem fazer a vontade de Deus. Então Deus fala para seu povo de fazer isto, de ser assim, e vai realizar a vontade de Deus. E produzirá os efeitos que eu pretendi ao enviá-la. A revelação continua, Deus continua falando conosco, mas não pode ter um coração duro, como o chão batido, que não, a semente não penetra. Não pode ter um coração cheio de pedregulho, sem a vida espiritual, nenhuma profundidade. A palavra cai, depois os pássaros vêm, comem, levam embora. Ou no meio dos espinhos. Espinhos é confusões, não é? É pecado, não é? É a procura de riquezas, pessoas se preocupando só com as coisas deste mundo e não se preocupa com as coisas de Deus. Aí a pessoa não vai escutar a voz de Deus, não vai fazer a vontade de Deus, não vai ficar no caminho, nem vai conhecer a verdade, não vai ter a vida de Deus dentro de si. Deus nos fala. Deus fala as nossas faculdades. Quer dizer que podemos ter uma ideia, podemos ter uma vontade, podemos lembrar de alguma coisa do passado, porque a luz divina, a luz de Deus ilumina a pessoa humana. E as pessoas que são servos de Deus, comprometidos com o Rei, obedientes ao Rei, vão fazer as obras de Deus. Nós somos alunos do Senhor. Ele é o nosso mestre. E nós temos o manual do curso que estamos fazendo, da faculdade que estamos fazendo. Está aqui. E nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que decorar a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. Deus mandou para nós uma carta. É preciso abrir a carta, ler a carta, interiorizar, aprender a carta. É como um pai que mandou uma carta para um dos seus filhos que morava longe. E o filho foi buscar a carta, pegou a carta, pôs em cima do armário ali e nunca leu. Nunca leu. Um dia eu vou ler a carta do pai. Assim também, pessoas que têm a Bíblia não leram, não conhecem. É a palavra de Deus, é a comunicação que vem de Deus. E pessoas não conhecem a mensagem de Deus. E nem o mensageiro, o bom semeador, Jesus, que fala, que falou aqui e continua falando. Uma outra pessoa ouviu falar que o pai mandou uma carta, ele vai correndo lá, vai no correio e abre a carta e de volta, está lendo a carta e decora tudo o que está na carta e começa a viver as recomendações do pai. E você? Vocês conhecem a carta do pai? Vocês querem ouvir a palavra de Deus, a carta do pai, a mensagem do pai? E talvez viver. Esta aqui é a palavra externa, objetiva de Deus. E por causa da palavra externa, objetiva, surgem muitas palavras
internas. E a palavra externa confirma a palavra interna. Jesus falou para seus discípulos: a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Quer dizer que o reino dos céus fala conosco. Fala. Você está com dificuldades em casa, no emprego, no desemprego, problemas financeiros, e você conhece Deus, vai falar com Deus, vai escutar Deus. Ele vai te orientar, vai mostrar o caminho. Ele caminha convosco, Ele fala com você, Ele está no meio de ti, é mais íntimo. Deus nos move. Às vezes você está recebendo a comunhão e você escuta Deus, e você tem uma impressão, tem uma ideia, e pensa: talvez eu deveria fazer isto. E você toma nota, você escreve, você fala, e você, aquela mensagem não vai embora. E você fala com o sacerdote, com o diretor espiritual: parece que Deus está dizendo que eu deveria fazer isso, o que você acha? Oh, sim, com certeza, é isso mesmo, que coisa maravilhosa. E a comunidade confirma: é isso que você deve fazer. Continua firme, é isso mesmo. E você faz, e dá certo. E foi aquilo que Deus quis. Você teve uma ideia, você teve uma vontade, estava no seu coração, onde mora Deus. É algo que surgiu do seu coração, que é livre e leve, e você fez, foi a vontade de Deus. Foi assim que surgiu minha vocação sacerdotal. Deus me chamou, Deus fala conosco. Tinha 18 anos. Deus me chamou para ser missionário. Deus me chamou para ser mergulhado no Espírito Santo, um Pentecostes da minha vida. Deus me chamou para espalhar a renovação. Deus me chamou para fundar uma produtora, que passou a ser um canal, uma televisão, e a entidade está aqui. Foi algo que o Senhor fez, porque Ele realmente está no meio de nós, Ele fala conosco. E Ele vai orientar cada pessoa. Se você é uma pessoa aberta à comunicação de Deus, você está com problema, como que você faz com seu filho, com sua filha, com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, no seu emprego? Qual é o projeto que deve ter onde você mora? Naquele lugar, na capela, não é? Na paróquia sua, no serviço, um projeto. Deus nos fala. Deus nos fala. A palavra de Deus é viva e eficaz. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Que terra? É o coração humano. É dentro de cada um de nós. E você sabe que a esposa, que o marido está precisando de uma palavra. E você escuta e você dá aquilo. Às vezes o filho precisa de uma chamada de atenção e você, com muito amor, exorta, chama atenção. Não é por aí. Às vezes no emprego, você vai dar testemunho, você vai falar para as outras pessoas. É possível que você seja pessoa mensageira, recebendo uma palavra de profecia, uma mensagem de Deus que você fala para as outras pessoas. Jesus falou para os seus apóstolos: felizes sois vós, porque vossos olhos veem. Você está vendo a mão de Deus. Vossos ouvidos ouvem o que Deus está dizendo. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos, muitos reis desejavam ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram.
É a palavra de Deus. É Deus que nos fala. Você concorda? É necessário ter um coração bom. Um coração não endurecido, um coração cheio de pedras e endurecidos, não cheio de espinhos, mas uma terra boa, que vai produzir muitos bons frutos. Amém? Obrigado, Senhor.